Rizicultura de ponta. Pesquisadores da EPAGRE estão desenvolvendo um cultivar de arroz resistente a alguns tipos de herbicida. Conheça os detalhes desse importante trabalho. O melhor mel do mundo, em sua 21ª edição, Feira do Mel reúne produtores, muita variedade e apresentações técnicas sobre a cadeia produtiva e projetos da EPAGRE. E tem também Dica EPAGRE falando de maçã. Pesquisadora mostra os benefícios e novos tipos de porta-enxerto nas macieiras. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. A edição de hoje inicia falando de fruticultura e as novidades de porta-enxerto nas macieiras. A pesquisa busca benefícios como o vigor das plantas, precocidade de produção, qualidade dos frutos e até resistência a pragas e doenças. A Dica EPAGRE a seguir fala mais sobre isso, diretamente dos pomares de maçã, onde Santa Catarina destaca-se como o maior produtor nacional da fruta. Olá pessoal, meu nome é Mariúcia, eu sou pesquisadora da EPAGRE da Estação Experimental de São Joaquim e na Dica EPAGRE de hoje eu vou falar um pouco a respeito dos novos porta-enxertos desenvolvidos para a cultura da macieira. Atualmente, 3 são os principais porta-enxertos utilizados na cultura da macieira. O primeiro deles, que é o maruba, é bastante vigoroso e muito utilizado na região de São Joaquim. O M9, por sua vez, é um porta-enxerto ananizante, muito utilizado em regiões com um clima não tão frio e solos mais profundos. Já uma outra opção que os produtores cada vez mais têm adotado é a utilização do maruba com filtro de M9, permitindo então reduzir o vigor excessivo das plantas. Apesar de serem opções bastante interessantes e muito utilizadas pela cadeia produtiva, é necessário aumentar o leque de opções para os produtores, oferecendo novas alternativas produtivas, com alta precocidade de produção e também com alta qualidade de frutos. Pensando nisso, ao longo dos anos, a EPAGRE tem desenvolvido diversos estudos com a finalidade de identificar porta-enxertos que sejam bastante produtivos para a nossa região e que apresentem boas características para o setor produtivo. Dentre os porta-enxertos avaliados, se destacam principalmente os da série Geniva, que foram porta-enxertos desenvolvidos nos Estados Unidos e que agora estão sendo avaliados aqui nas condições produtivas do sul do Brasil, mais especificamente aqui na região de São Joaquim. Os porta-enxertos da série Geniva, também conhecidos como CGs, eles se destacam por uma série de características. Dentre elas, nós podemos destacar o alto potencial produtivo, a alta qualidade de fruto, a alta precocidade, sendo que os pomares normalmente eles começam a produzir bastante cedo, e também a resistência a diversas pragas, diversas doenças, a ausência de rebrotes no porta-enxerto e também de barnotes. Então, são diversas características que são muito atrativas para a cadeia produtiva da macieira. Aqui nessa área experimental, nós estamos avaliando o potencial produtivo, o vigor e diversas características de planta e também de fruto de diferentes porta-enxertos. Aqui nós temos 6 porta-enxertos diferentes, sendo 4 deles oriundos da série Geniva, os chamados CGs. Aqui nós temos um exemplo de um dos porta-enxertos da série Geniva, que é o Geniva 213, que é um porta-enxerto conhecido por ser menos vigoroso, ou seja, indicado para utilizar em pomares em densidades maiores, e é um porta-enxerto que produz frutos com alta qualidade, associado a um baixo vigor de planta, frutos de bom calibre e também um altíssimo potencial produtivo. Nós temos outros materiais que não apresentaram um bom potencial produtivo e nenhuma boa adaptação na nossa região, sendo materiais extremamente vigorosos e que, por outro lado, apresentam um potencial produtivo muito menor, não sendo indicados para cultivo na região de São Joaquim ou mesmo em outras regiões produtivas do sul do Brasil. Dentre os materiais que se destacaram para a região de São Joaquim, nós podemos citar o Geniva 210 e também o Geniva 814, principalmente em locais onde comumente eram utilizados porta-enxertos mais vigorosos ou semi-vigorosos. Para aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer os ensaios desenvolvidos pela EPAGRE, da Estação Experimental de São Joaquim, toda a equipe de pesquisa está de portas abertas e à disposição para esclarecer as dúvidas.
O melhor mel do mundo ganha visibilidade com a 21ª edição da Feira do Mel. Confira os atrativos e veja por que o evento é sucesso de público. E ainda hoje, pesquisa da Ipagre busca cultivares de arroz mais resistentes e produtivos para enfrentar as plantas espontâneas na lavoura. Fique com a gente, nós voltamos já já. Premiado com o melhor mel do mundo por diversas vezes, o mel produzido aqui em Santa Catarina atrai a atenção do consumidor pela qualidade e a diversidade de floradas. Isso sem falar do famoso mel de melato da Bracatinga. Tudo isso esteve presente na semana passada em Florianópolis, na 21ª Feira do Mel, um espaço atrativo, doce e rico de informações a respeito da apicultura catarinense. A Feira do Mel fez sucesso no espaço virtual por 2 anos e agora ela volta para as ruas do centro de Florianópolis, aqui no Largo da Alfândega. E olha, ela retorna cheia de novidades. Durante 5 dias, os visitantes têm contato direto com os apicultores. É hora de experimentar, conhecer e se encantar com o mundo das abelhas. Nos 50 metros de comprimento da feira, é possível conhecer um pouco da riqueza da apicultura catarinense. 19 produtores de várias regiões do estado expõem competência e dedicação no trabalho com as abelhas. Cada estande surpreende pela diversidade de produtos e pela qualidade. Tem mel multifloral, de melato de Bracatinga, de canudo de pito, de uva do Japão, de eucalipto, mel orgânico e derivados como pólen, própolis, geleia real, além de bolachas, balas, xaropes, chás, produtos de higiene e de beleza. O universo apícola é mesmo gigante e permite infinitas possibilidades. Bom para quem tem a oportunidade de conhecer de perto e comprar diretamente dos produtores. A importância é que é uma oportunidade de o consumidor final ter a chance de conhecer o entreposto. Ele é um caminho que se encurta entre os entrepostos de MEIs de Santa Catarina e o consumidor final. E aí a gente consegue entender o consumidor, consegue entender os desejos, os anseios desse consumidor, o que ele necessita, o que ele precisa. A minha família é bem consumidora de mel. E a gente ficou 2 anos sem a Feira do Mel, daí era só pela internet, né? Mas hoje, abriu, agora eu já estou aqui, porque eu adoro vir aqui. Adoro esse ambiente, ficar provando mel, fazendo comprinha, é muito bom. Consumidores e produtores aguardavam com expectativa a retomada presencial da Feira do Mel, já que é uma oportunidade de bons negócios. O preço do mel é tabelado e atrativo, por isso o movimento é sempre assim. Eu fico feliz porque em 2019 estive aqui fazendo a abertura e hoje novamente voltando para o presencial, recebendo o público, os consumidores, os produtores. E para a Secretaria de Estado da Agricultura, para a Ipagre, para as nossas empresas da Cidasc, é uma alegria poder estar aqui junto com os produtores, junto com os consumidores, mostrando aquilo que a gente tem de melhor aqui em Santa Catarina, nesse caso o mel, que é um produto de extrema qualidade, reconhecido internacionalmente, fruto de um trabalho muito árduo dos produtores, mas também de um trabalho de muita extensão e de pesquisa e de sanidade. Esse é o ano do mel de melato de Bracatinga, um produto exclusivo aqui da região sul do Brasil e que está sendo vendido pelos produtores da Serra Catarinense. Como é que está o mel desse ano? A safra está boa? Esse ano a safra está sendo surpreendente, é um mel diferenciado, o clima ajudou muito, né? Deu um clima mais seco na safra, né? Agora a gente está finalizando a safra, né? Então o mel tá com um gosto diferenciado mesmo. Então eu digo sempre que cada ano ele tem um gosto. Então esse ano ele tá bem natural mesmo da Bracatinga. Além de incentivar a venda e o consumo do mel e derivados, a
feira traz a oportunidade de conhecer mais sobre a apicultura de Santa Catarina. O estado tem a maior produtividade de mel por quilômetro quadrado do país. A produção nacional tem uma produção de 4,8 quilos por quilômetro quadrado e Santa Catarina nós temos uma produção de 68 quilos por quilômetro quadrado. Então é uma produção bastante alta comparado com o Brasil, mas nós temos ainda bastante para crescer e o Brasil como um todo é um gigante adormecido que tem um potencial muito grande de crescimento. E vamos falar um pouquinho também da exportação do mel catarinense, aqui na maior empresa exportadora de mel do Brasil. Para onde que vai o mel produzido de Santa Catarina? Não só de Santa Catarina, aqui nós processamos o mel do Brasil todo, essa é a grande realidade, né? Então, o maior mercado, sem dúvida, é os Estados Unidos. Depois a Europa, com diversos países que compram mel. Canadá também compra, mas sem dúvida alguma, o maior consumidor de mel são os americanos. A organização do evento foi da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, EPAGRE, SEBRAE e Prefeitura de Florianópolis. Praticamente todos os apicultores do estado de Santa Catarina eles são assistidos de alguma forma pela EPAGRE, recebendo políticas públicas. Então é um setor que a EPAGRE tem trabalhado fortemente, a pesquisa também apoiando na parte ambiental, também verificando pesquisa junto ao CIRAM. Nós temos um departamento dentro da empresa que trabalha com a apicultura e os extensionistas muito envolvidos, né, sempre capacitados para poder apoiar na melhor maneira possível os apicultores do estado de Santa Catarina. Olha, a programação foi além da venda de mel e derivados. Incluiu ainda visitas técnicas, distribuição de mudas e plantas nativas, campanha do agasalho, doação de alimentos, oficinas e testagem de mel falso. Tudo para proteger o melhor mel do mundo. Veja daqui a pouco novidades na pesquisa agropecuária envolvendo a produção de arroz. A EPAGRE busca cultivares resistentes a herbicidas, permitindo o controle de plantas daninhas sem danos ao arroz já cultivado. Os detalhes depois do intervalo. Até já! As lavouras catarinenses de arroz apresentam elevado potencial produtivo, mas alguns fatores trazem prejuízos às famílias risicultoras. É o caso da ocorrência generalizada de plantas daninhas com resistência aos principais herbicidas. A pesquisa agropecuária da EPAGRE vem trabalhando para o desenvolvimento de um cultivar resistente a certos tipos de herbicidas. O material vai permitir o controle de plantas espontâneas, mas sem prejudicar o arroz já cultivado. Quem fala mais sobre esse importante trabalho é o pesquisador da EPAGRE, José Alberto Noudin. Nós vamos falar nesse momento sobre arroz resistente a herbicidas inibidores da acecease. Inicialmente, destacando a todos que a ocorrência de plantas daninhas continua sendo um dos limitantes mais importantes da produtividade do arroz irrigado em Santa Catarina. E entre as plantas daninhas que mais ocorrem nas lavouras, destaca-se o que nós chamamos de arroz daninho, também conhecido como arroz vermelho, e também algumas gramíneas, ciperáceas, folhas largas, como a sagitária, por exemplo. Mas a planta de mais difícil controle é o arroz daninho, porque ele pertence à mesma espécie do arroz cultivado. Historicamente, nunca foi possível controlar o arroz daninho no meio da lavoura de arroz, porque você ia matar ambos. Nos anos 90, na Universidade da Louisiana, um pesquisador descobriu um gene de resistência que permitia o controle do arroz daninho em arroz cultivado, desde que a variedade cultivada fosse portadora desse gene. E esse sistema foi denominado Sistema Clearfield de produção de arroz. Em seguida, no Brasil,
empresas públicas como o IRGA e a IPAGRE desenvolveram parcerias com a empresa privada, a BASF, que era detentora da patente desse gene para o arroz. E a partir daí iniciou-se o trabalho de melhoramento genético então para o desenvolvimento de cultivares Clearfield para o Brasil. A primeira variedade desenvolvida foi o IRGA 422 CL pelo IRGA no ano 2003, liberada no mercado. E para Santa Catarina, nós, a IPAGRE, desenvolvemos a SCS 115 CL no ano de 2007. Desde então, outras cultivares foram desenvolvidas pela IPAGRE, pelo IRGA, pela Embrapa e também por empresas privadas. Nos últimos anos, em Santa Catarina, a cultivar Clearfield mais utilizada tem sido a SCS 121 CL, que já ocupou mais de 70% da área cultivada em Santa Catarina. No entanto, devido ao mau uso ou uso inadequado da tecnologia por muitos produtores, apareceu nas lavouras o arroz daninho resistente a esses herbicidas que é utilizado no sistema Clearfield. Com isso, as plantas resistentes se expandiram muito nas lavouras e nós da pesquisa sentimos a necessidade de buscar outras alternativas, desenvolvendo tecnologias de arroz resistente a outros herbicidas ou a outros mecanismos de ação, como nós chamamos. Assim, através da mutação induzida, nós conseguimos identificar um gene de arroz resistente a um grupo de herbicidas inibidores da CCase. Esse trabalho aí foi inédito por nós da IPAGRE, em Santa Catarina, como empresa pública, e nós temos desenvolvido, trabalhado nos últimos anos, então, no sentido de obter, por enquanto, linhagens, futuramente cultivares resistentes a esses herbicidas que possam ser disponibilizados para os agricultores, naturalmente, através de parcerias com empresas que possam, paralelamente, também disponibilizar um herbicida para uso nesse sistema. Aqui nós estamos numa unidade onde nós estamos avaliando, então, esses materiais desenvolvidos pela IPAGRE comparado com outras cultivares que normalmente os produtores já conhecem. Por exemplo, o 121 CL. Então, para vocês terem uma ideia, essa faixa da frente aqui, em toda a área, é o SCS 121 CL. E as duas faixas de trás aqui são linhagens resistentes a CCase desenvolvidos por nós, pela IPAGRE. E nós aplicamos aqui diferentes doses do herbicida, que é um produto que não está no mercado ainda, que o nome comum é o Kizalofop, para ver então se comprovar que os nossos materiais são resistentes e que ele controla, ou como dizem, mata o 121, assim como o arroz daninho e outras cultivares não resistentes que estão na lavoura. Nesse caso aqui, nesta parte da frente, que vocês estão vendo sem arroz, aqui foi feita a aplicação do dobro da dose do herbicida sobre o 121. Então esse arroz que está remanescendo aqui é 121 que não recebeu herbicida e aqui ele recebeu herbicida. Assim como essa parte de planta que você tem aqui também é do 121. Nessa parte ao fundo, aqui nós temos então a linhagem da IPAGRE, as linhagens da IPAGRE. Uma delas aqui e uma outra aqui próximo de mim, que receberam a mesma quantidade de herbicida, mas que no entanto elas sobreviveram. Então nós temos feito a avaliação e isso confirma que esse material que nós temos, ele é resistente a esse grupo de herbicidas, enquanto que as linhagens como o 121, cultivar como 121 e a própria cultivar Satoru, que está aqui ao fundo, é suscetível. É importante destacar que essas linhagens desenvolvidas pela IPAGRE, elas têm um alto grau de resistência aos herbicidas. Para vocês terem uma ideia, aqui foram aplicados o dobro da dose. Nessa parcela seguinte aqui foram aplicados 4 vezes a dose e na seguinte 8 vezes a dose. Então isso mostra que é um material que tem boa resistência e que futuramente, naturalmente, nós vamos decidir qual vai ser a dose ideal que vai ser adotada quando a tecnologia for utilizada nas lavouras. Uma questão muito importante que eu gostaria de chamar a atenção dos produtores é que
Não é só o uso da tecnologia, só do herbicida que vai resolver o problema. É importante o produtor adotar várias práticas, assim como se recomendou e ainda se recomenda para o sistema Clearfield, como o uso de sementes certificadas de qualidade, evitar o uso repetido de muitos anos da mesma tecnologia, da mesma cultivar, porque isso favorece o desenvolvimento de plantas resistentes. E uma questão muito importante que fez com que a tecnologia Clearfield se perdesse rapidamente em várias regiões de Santa Catarina é o cultivo da soca. Então, assim como no sistema Clearfield, no sistema de arroz resistente à CCase, também nós não podemos pensar em utilizar esses materiais para o cultivo da soca. Porque na soca, se tiver alguma planta de arroz daninho remanescente, ele vai coincidir a floração com o arroz cultivado, vai haver cruzamento, ocorrer fluxo gênico, como nós já falamos, que muitos de vocês já ouviram a gente comentar sobre isso, e aí você também vai ter arroz resistente aos inibidores da CCase, arroz vermelho especialmente, arroz daninho. Então é importante destacar que essa tecnologia também sozinha não vai resolver o problema do agricultor, o problema do arroz daninho. Mas nós precisamos continuar utilizando ela em rotação com outros sistemas, com o próprio sistema Clearfield, quem conseguir fazer rotação com outras culturas como a soja, por exemplo, e outras práticas culturais são importantes. E sempre pensar que uma planta de arroz daninho que sobrou na lavoura, aquela pode ser uma planta resistente. Então é importante o produtor sempre fazer o hogging, eliminação daquelas plantas que sobreviveram na lavoura. O programa de hoje está terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal no YouTube, youtube.com/EpagriTV. E para notícias sobre o agro catarinense e tudo o que a Epagri faz, siga a gente nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau.